Namastê, Librianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para março de 2023. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal. Eu vou seguir nessa pegada. Vou trazer para vocês um fluxo de leitura. E quando ela se encerrar, eu vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho do Arcanjo Metatron. Então vamos, Libra. Março de 2023, Sol, Lua e Ascendente. Sete de ouros. Seis de copas. Quatro de copas. 10 de espadas, a sacerdotisa, eu vou pedir um esclarecimento aqui da sacerdotisa, tá? O mundo. É o seguinte, aqui eu tenho duas leituras possíveis. Como se trata de uma leitura geral, então eu peço que vocês usem seu discernimento e que procurem adaptar o que eu vou falar à sua realidade. Mas não tentem encaixar o que eu vou falar na sua realidade. Se não ressoar, solta. Ok? Porque são duas leituras possíveis. A primeira é o seguinte: você vem fazendo investimentos emocionais, vamos chamar assim. O que eu quero dizer com investimentos emocionais? Não só dentro das suas relações, que seria o mais óbvio, mas na verdade, tudo que você faz é um investimento emocional. Porque exige de você emocionalmente. Beleza, isso é natural de Libra, tá? Fora que vocês têm essa missão de se encontrar através dos relacionamentos. Até aí, nada de muito diferente. O que eu percebo é que vocês estão um tanto insatisfeitos com os resultados desses investimentos. É como se vocês tivessem feito esses investimentos querendo algo em troca. Querendo algo de alguém ou querendo uma determinada resposta. Querendo a manifestação de alguma coisa, porque eu tô falando aqui de coisas que vão além dos relacionamentos. Eu tô chamando tudo de investimento emocional. Você entra nos seus projetos muito investido emocionalmente. Tem uma carga emocional para você. E você sente que não tem recebido de volta das relações, das situações, da vida, algo equivalente. E aí de vez em quando você para pensar assim, onde foi que eu errei? Qual foi o atalho que eu peguei na minha rota para eu estar agora onde eu estou hoje, onde eu estou me sentindo hoje?
porque você não está lá se sentindo muito vitorioso. Tem um certo cansaço físico, mental e emocional. Você pode tirar força da sua espiritualidade. O seu contato, né, com o mundo sutil, com o que você entende por Deus, com mentores, amigos espirituais, ancestrais, entidades, como você queira chamar, seu contato com o seu eu superior, sua presença eu sou. Você consegue tirar forças da espiritualidade. Eu diria até que é uma das únicas áreas da vida que está trazendo alguma força mesmo, trazendo alguma alegria, porque você tem olhado para a sua vida no geral, e embora você tenha alegrias, quando você olha o pacote completo, você fica assim, nossa, onde é que foi que eu errei? Qual foi, como eu disse, o atalho que eu peguei para estar aqui agora? Será que eu posso voltar atrás e fazer de um jeito diferente? E aí, quando eu digo que são duas leituras possíveis, isso que eu acabei de descrever vale para todos, é geral. Mas é o aprofundamento que pode ser lido de duas formas diferentes. Primeiro, aprofundamento. Tem algum investimento emocional que você fez na sua infância que não se pagou? Você não teve aquilo que você esperava? Alguma frustração infantil mesmo? Com infantil eu não estou querendo diminuir, eu só estou dizendo que é daquela época, tá? Alguma frustração que ocorreu e que colocou você num estado de espera. E estão falando assim pra mim, não tô dizendo que seja isso, tá? É só uma história que a gente está criando aqui para que vocês entendam. Você pediu muito um determinado presente de Natal. Pediu pro Papai Noel. Acreditava em Papai Noel naquela época. E aí você escreveu a sua cartinha. E quando chegou no dia de Natal, você recebeu outra coisa diferente, ou nem sequer recebeu. Você recebeu um brinquedo similar, ou um brinquedo inferior, ou brinquedo nenhum, né? E isso colocou você num estado de dúvida e de uma sensação de traição muito grande. Porque como pode Papai Noel não ter me dado aquilo que eu pedi? Sabe? É alguma coisa com essa energia. E aí você fez um investimento emocional em alguma coisa que você queria muito. A criança, né? Nós, quando crianças, os nossos filhos, sobrinhos, primos, né, os nossos descendentes e as nossas crianças interiores, quer dizer, a criança, né, o arquétipo da criança em geral. Quando a gente é criança ou quando a gente entra em contato com crianças ou com a criança interior, a gente tem um acesso assim quase que... Tá me fugindo o adjetivo.
posso dizer pleno, mas não era bem esse, não era pleno a palavra que eu queria, mas vamos lá. Tem um acesso pleno ao campo das infinitas possibilidades. As crianças, elas manifestam assim, num estalar de dedos. É porque a partir de uma certa idade, quando a criança precisa ser inserida socialmente, quando ela vai para outros ambientes sociais que já saem da família, né, do seio familiar, ela vai tendo outras referências, ela vai começando a ouvir os adultos com os seus discursos assim restritivos, né? Do não pode, não tenho dinheiro, esse tipo de coisa, né? Que é o mais comum da gente ouvir, né? Porque a gente vive num planeta com muitas restrições que não deveriam existir, porque é um planeta próspero, mas isso é outra história. E aí a gente começa a ter o nosso poder de manifestação podado. E aí, para voltar a ter isso, é uma relação. Alguns de vocês estão conscientes disso, de que precisam voltar a ter um acesso até infantil ao todo. Essa capacidade de sonhar que a criança tem, de imaginar, a criatividade, vocês estão sentindo falta desse seu lado. Ok, existe consciência disso. E aí quem pode ajudar muito nessa consciência é a sua espiritualidade. O que você entende por espiritualidade e os seus amparadores. Beleza. Um outro lado aqui, vamos dizer, uma outra interpretação possível, que aí é para um mínimo de pessoas, mas eu preciso citar. Existe algo de ancestral, é uma repetição de padrão familiar que você aprendeu, seus pais aprenderam, seus avós aprenderam, e assim, né? E assim sucessivamente. E que corre o risco de você estar passando para as próximas gerações. É uma cultura de não merecimento, uma cultura de preciso me esforçar muito para ter aquilo que eu quero. Nada vem fácil para mim. Não posso ter tudo que eu quero. Desejar algo pode até ser um pecado. Algo de ruim vai me acontecer porque eu ganhei uma coisa que eu queria. Nossa! Agora eu tenho que dar outra coisa em troca. Vai acontecer alguma coisa. Vai sumir alguma coisa de casa, vai furar um pneu, eu vou dar uma topada numa pedra. Alguma coisa vai acontecer comigo porque eu ganhei uma coisa que eu queria. Alguns de vocês até pensam em trabalho de magia, que eu digo assim, que você sofreu, né? Trabalho de magia ou até mesmo uma maldição familiar. A minha família, isso aqui não existe na minha família. Tanto uma leitura quanto outra tem a ver com a infância. Tem a ver com o 6 de copas. A diferença é o tanto de densidade e o tanto de valor que você vai querer dar para as dificuldades que você está enfrentando agora.
A gente não está dizendo que as dificuldades não existem, não é isso. Mas a gente interfere na nossa realidade a partir do tanto que a gente dá de valor para as dificuldades. E aí é isso que você está precisando aprender, reaprender, contatar, enfim, através da sua espiritualidade, para você encerrar um ciclo que ele não é somente seu, ele é familiar. Você pode ser aquele ancestral que vai romper com uma história de fracasso. Ajuda se você se você pensar de uma outra forma. Porque, em geral, quando a gente pensa na ancestralidade, quando a gente ouve falar da ancestralidade, a gente ouve falar daquilo que é negativo. Mas a gente tem que pensar também naquilo que é positivo. O que nós herdamos dos nossos ancestrais, de talentos, de dons, de capacidades, a questão da gratidão, né? Porque você não seria você sem os seus ancestrais. Se eles não tivessem vivido as suas histórias, você não é nada sem a ancestralidade. Se você pensa dessa forma, se você se coloca numa postura de gratidão, você muda toda essa história aqui. E aí você para de alimentar um círculo vicioso de pensamento. Tudo começa com a crença de que os seus investimentos emocionais, eles não se pagam de alguma forma. Se eu invisto aqui emocionalmente, numa situação, numa relação, ou até mesmo em algo que você quer, o meu investimento ele não se paga. Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim na encarnação passada porque eu não tenho o que eu quero. Olha, mérito existe de um ponto de vista kármico, mas vamos combinar. Quem é que está encarnado no planeta Terra que é santo? Falando sério. Eu acho que é legal vocês começarem a relativizar as coisas. O ser humano tem a capacidade de ir ao céu e ao inferno num único dia. Qual é a frequência que você vai escolher? Aqui tem uma necessidade de você escolher essa frequência, mas sim, tem uma ferida de criança interior que vem acompanhando você. O que acontece é que a pessoa ela vai vivendo a vida, vai vivendo as situações, e aí ela vai colocando camadas de outras coisas, tem outras vivências, tem coisas para resolver, e aquela mágoa ali da criança fica lá para trás, lá com a criança mesmo, né? Às vezes não dá nem tempo de fazer nada. Ou a pessoa só vai acessar aquilo numa terapia quando muito, né? Quando acessa. Tudo bem. Então a gente já sabe que tem isso. E aí eu vou pedir para o tarô desenvolver, ou enfim, se tiver outro assunto para falar, vamos ver o que vem. Dez de ouros, que me remete a coisa da ancestralidade, as heranças familiares e tudo isso que eu tinha comentado. O 2 de copas, o pajem de espadas, o rei de espadas, o 9 de paus,
O 9 de copas. O que tá me vindo é o seguinte. Tem registros que realmente são muito antigos. Eles não são somente seus, eles são repetições de histórias dos seus ancestrais. E seus pais tiveram condição de cortar isso. Seus pais tiveram condição de ser as pessoas que eliminariam tais registros das suas respectivas linhagens. Mas porque tinham condições, tinham esclarecimento, é mental, né? Tinham esclarecimento, não quer dizer que tenham feito. E aí você, como a criança, acabou herdando aquelas histórias também. Porque há milênios nós herdamos histórias dos nossos ancestrais. Nós herdamos registros. E aí, se a gente parar para pensar, não tem fim, né? Não tem fim. É a roda encarnatória e às vezes ela vai como um rolo compressor. Mas você não precisa ser vítima do destino de outras pessoas, muito menos do seu. Você pode ser a pessoa esclarecida que vai romper com esse padrão. E esse padrão ele interfere em tudo. Tudo. Todas as áreas da sua vida. Começa com aquilo ali que eu descrevi. Fiz um investimento emocional e sinto que esse investimento não se pagou. É essa sensação, que ela vai se desenvolvendo. Ela cria uns tentáculos assim e se espalha em tudo. Você tá a isso aqui de conseguir um negócio, sim. Eu ia falar uma palavra que não pode falar no YouTube. Um carioquismo da vida. Até um negócio assim que você tá. E aí nós voltamos para a espiritualidade. Quando eu falo em espiritualidade, vamos incluir aí também autoconhecimento, expansão de consciência, tá? Eu não tô falando só de bater tambor, não. Adoro bater tambor, mas é também algo intelectual. Eu digo isso porque nem todas as pessoas trabalham uma conexão espiritual, trabalham a sua mediunidade. Às vezes as pessoas elas estão interessadas em outras coisas. Então, quando eu falo espiritualidade aqui, eu estou falando algo mais amplo. Envolve também expansão de consciência, você estudar sobre a vida, né? Você estudar filosofias, você não ficar só estudando coisas que vão servir para mercado de trabalho. Você aumentar a capacidade da sua mente. E você também se buscar, né? O seu autoconhecimento. Você saber, né? Conheça a ti mesmo, né? É por aí. É isso que vai tirar, né? Melhor dizendo, tirar a sua criança
desse padrão. Que agora que a gente está dando um nome aqui, que é o que eu estou chamando de investimento emocional, pode ser que seja mais fácil para você de localizar na sua vida. Mas eu já adianto, a chave para esse seu processo está no contentamento, na gratidão, na alegria de viver. Você vai precisar olhar quais são as situações da sua vida onde você se sente meio desconfiado. Estou desconfiado de algo, de alguém, de alguma situação, até de uma energia. Nossa, entrei aqui nesse lugar, que energia estranha. Tudo bem, isso existe, mas você está aparelhado, vamos dizer assim, como se fosse... eu vou pegar um exemplo, bem absurdo. É como se você tivesse sido chipado com o chip da desconfiança. É uma programação mental que você recebeu. E aí você entra nos lugares, você frequenta os lugares, vê as pessoas, passa pelas situações, por todo o teatro da vida com uma profunda desconfiança. Mas ao mesmo tempo, o seu coração vibra a alegria de viver. Só que às vezes uma coisa entra em conflito com a outra. Coração com a mente que foi programada, né? As programações sociais que a gente recebe e que ninguém tem culpa de nada. Elas foram colocadas aí por um sistema de controle, mas ao mesmo tempo, quando nós encarnamos nesse planeta, nós sabíamos no que nós estávamos nos metendo. E nós viemos para cá justamente para vencer essas programações. Nosso triunfo, independente de signo, é esse. E aí você tá a um mínimo assim de conseguir essa proeza, porque vai virar uma chave na sua vida e é a gratidão, a alegria, o contentamento, o prazer de viver, a curiosidade pela vida que vão te ajudar. E quando eu falo isso aqui do 9 de copas, não é que eu tenho visto, volta e meia eu comento isso aqui no canal, né? Eu faço a brincadeira do gratiluz. As pessoas usam a palavra gratidão como se fosse vírgula, cara. Não tá sentindo aquilo. Gratidão, gratidão. A gratidão você tem que sentir. A gratidão não é vírgula. Precisa ser algo genuíno. Você pode começar pela gratidão por estar vivo, a gratidão pelos seus ancestrais, porque sem eles você não seria nada. Sem eles, talvez até hoje, você ainda estivesse atrás de um corpo para encarnar. Porque tem uma pá de seres que gostariam de estar encarnados agora e não estão. Então você tem que começar já sendo grato pela oportunidade que você teve de estar na roda de encarnações mais uma vez, num momento tão importante quanto que estamos. Já pode começar por aí, já é um começo maravilhoso. E uma dica que os meus mentores estão dando, para quem tiver tarô, para quem não tiver, eu já vou dar uma alternativa aqui. Para quem tiver tarô em casa, em especial um tarô que ache bonito, mas que não use muito, pegar uma representação do 9 de copas e colocar num local à vista na sua casa. Se você tiver um altar, você pode colocar no seu altar. Passa o mês de março olhando para ele. Se você não tiver tarô, você não precisa comprar um tarô.
Você pode baixar da internet uma foto do 9 de copas, um 9 de copas que você ache bonito, uma imagem com a qual você se identifique e você coloca de proteção de tela do seu telefone ou do seu computador, para você ficar em contato com essa energia aqui, porque essa energia é a chave para você. É o que vai fazer a diferença. Quando a gente trabalha com os arcanos como arquétipos, a gente está convidando os arcanos para dentro de nós. E eles trabalham. Os arcanos funcionam, os arcanos são energias, eles são vivos. Eles não são só desenhos aqui que estão impressos numa carta. Eles são vivos. Eles são consciências, tá? Arquétipos. E aí você está chamando para dentro de você o 9 de copas. Você vai ver que vai ajudar. Ok? Porque você está perto de uma descoberta muito importante, que vai fazer a diferença na sua vida inteira. É como se você estivesse esperando por esse momento. E as coisas, elas só acontecem quando elas têm que acontecer, né? Não cabe você ficar lamentando, seja lá o que aconteceu na infância. O que cabe é você se conscientizar, você se comprometer a quebrar esse padrão. Vai terminar comigo. Daqui para frente é só gratidão que a gente vai sentir. Daqui para frente a minha vida vai ser diferente, porque eu vou me colocar diante de Deus e diante da vida de uma outra forma. E eu não vou mais ficar esperando que os meus esforços sejam pagos, porque eles já foram. Eu vou aprender a esperar. Esse 7 de ouros que tem aí no início, ele está representando aqui também uma colheita de muito tempo. Não é só dessa vida, não. Tem algo que você plantou numa vida anterior que você vai colher agora, que pode muito bem vir em forma de fortuna, tá? Fortuna, dinheiro. Mas não para todos, né? Pensa assim, fortuna, um golpe de sorte, uma grande oportunidade. Mas é algo que você plantou lá atrás, em outra existência, que você vai colher agora. Como que mérito não existe? É claro que existe. Dentro do ponto de vista da alma, existe. Esse papo aí da meritocracia, ele é questionável, mas dentro de um ponto de vista de evolução da alma, mérito existe sim. O tanto que você trabalha pela luz, pela consciência, pelo amor, por Deus, precisa ser recompensado uma hora. Não existe não ser recompensado. Entenda uma coisa, o mal nunca vence. E acha que vence. É diferente. Nunca vence. Nem nunca vai vencer. O amor é a única realidade que existe. Deus é a única realidade que existe. O resto é o resto. O mal, ele faz barulho, né? Ele esperneia, tem, né, uma série de eventos que acontecem, mas só existe o amor. O amor é a única realidade. E aí, como que o trabalho que você fez pelo amor em encarnação anterior não vai se pagar agora? Claro que vai.
Mas aí tem essa trava infantil que está desconectando você dessa possibilidade que a sua alma traz. E que tá tudo certo. Você vai ganhar consciência disso agora. Enfim. Então esteja na gratidão, gratidão verdadeira. Esteja na luz, esteja na consciência, esteja no amor. Sem esperar por nada em troca. Você vai ter tudo aquilo que você quiser ter, mas você precisa trabalhar para a luz sem aguardar alguma coisa. É simplesmente pelo prazer de trabalhar. E aí em qualquer área da sua vida. No seu emprego, nos seus relacionamentos, na relação com você mesmo, enfim, tá? Uma descoberta muito profunda, muito bonita que o Libriano vai fazer. Agora, você precisa se permitir, né? Não adianta só eu falar que não. Você precisa se permitir essa descoberta. Chamado para o despertar. Perfeita essa carta. Eu não imaginava que ela fosse sair não, mas é perfeita. Ouça e tome nota. Quer dizer, você pode ouvir alguma mensagem também do espírito ou dos seus amparadores. É um chamado. Todo mundo que está aqui no planeta Terra hoje foi convocado, mas não é todo mundo que ouve o chamado, não. A maioria parece que ainda não entendeu. Se você ouvir o chamado, acabou, é tudo que você precisa. O Criador, ele tem trabalhado muito pelo nosso despertar. Vocês não fazem ideia. Ele está tentando de tudo para que fique assim muito óbvio e escandaloso para que as pessoas vejam. Mas nem assim as pessoas estão vendo. O que ele faz todo dia é perguntar pra gente se você aceita ele na sua vida. Se você quer ouvir, se você quer mais luz, mais consciência, mais amor, se você quer fazer o trabalho dele na Terra, se você quer ser um soldado dele. A única coisa que você tem que fazer é dizer que sim. E aí tudo aquilo que você precisar em termos de experiência, ou de texto, ou de alguma ajuda, né, algum amparo, alguma coisa assim, para você aos poucos ir alcançando um grau mais elevado de despertar, você vai ter. Nem se preocupa com relação a isso. Basta você dizer sim para o despertar. Não é fácil, porque quando você começa a despertar, a sua visão de realidade ela é totalmente desconstruída. Você acha que está ficando louco. Mas ao mesmo tempo, a cada passo que você dá,
você não consegue mais aceitar a realidade como ela era e você entende, começa a entender pelo menos a realidade maior. As coisas vão começando a fazer sentido. E tem uma outra... Eles estão me chamando a atenção para um detalhe aqui que eu não tinha visto. Óbvio, né? Essa carta aqui é... Deixa eu ver se vocês vão enxergar. É a carta de número 11. É 11 mesmo, gente? É. Então, se você estiver vendo muito, né, a repetição de 11, 11, você está sendo convocado, tá? A repetição do 11, 11, ela é uma maneira de chamar a atenção das pessoas. Depois você passa a ver outras combinações, tá? Isso não tem fim, ok? As combinações elas vão ficando cada vez mais sofisticadas. O que acontece é que existem momentos em que você para de ver um pouco. Você começa a ver quando você está sendo chamado para o despertar. Depois você começa a ver quando você está duvidando de alguma coisa no seu caminho. E aí você vê aquelas combinações como uma confirmação. Continue, siga por aqui, né? Mas depois as combinações vão ficando, né, cada vez mais sofisticadas, umas coisas assim louquíssimas que você não acredita que você está vendo aquilo. E é no relógio, é no telefone, é no termômetro da rua, é em alguma conta que você vai pagar, por aí afora. Você vê o tempo inteiro, né? Então, o que o libriano precisa fazer é dizer sim para o despertar, viver na gratidão, viver na luz e tudo mais será ofertado para você, tá? Tenta, na medida do possível, lógico, se desidentificar um pouco com alguma situação difícil que esteja acontecendo agora. Ela é somente mais um teste. Se você estiver firme na sua espiritualidade, você vai passar por todos eles, todos os testes, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.